queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. E o pessoal aí que vai ministrar nos núcleos, eu não vou passar, se você precisar da palavra, eu vou passar depois, porque alguns ficavam com preguiça de anotar e tal, porque já estava anotado na palavra. Então o propósito é que você anota, você faz o seu esboço, para depois você ministrar, tá? Agora tem uma palavra aqui, depois se você precisar, posso passar depois. Então anota tudo, e também eu quero desafiar a igreja, para quando você vier, você traga dentro da sua Bíblia. Vamos começar 2019 de maneira diferente, amém, querido? Amém. Eu não senti esse amém muito entusiasmado, né? Então vou falar mais uma vez. Vamos começar 2019 com atitudes diferentes, amém? Amém. Se você mantiver as suas mesmas atitudes de 2018, nada vai mudar para você. Para algo mudar, você precisa ter atitudes diferentes. Precisa mudar também. O seu comportamento precisa melhorar. O meu precisa melhorar. Todos os nossos comportamentos precisam melhorar. Então, o que eu vou desafiar você a trazer todo o culto, um papel, um rascunho e uma caneta. E você vai anotando. E se você vai só ouvindo, e depois você tem dúvida de alguma coisa, você não tem como consultar. Você vai anotando. Anota a ministração. Tudo que você puder anotar, anota. Aquela frase que você achou importante, anota. Quando você anota, quando você escreve, você memoriza mais. E também, se você tiver dúvida, depois você vai lá e consulta aquilo que você escreveu, que é muito importante a tua vida. Então, todo mundo aqui sabe escrever. Quem não sabe escrever? Todo mundo sabe escrever, né? Então, em 2019, já a partir dos próximas reuniões, você vai trazer o quê? Papel e caneta, ou então você vai, igual a irmãzinha que já está anotando no celular, é isso mesmo? Não é WhatsApp não, né, que você está vendo agora? Você está anotando no celular. Então você anota no celular também, você pega lá e coloca o tema, texto, aí você vai anotando, né, pastor Jorge? Então todo mundo aqui vai fazer um esboço, vai preparar a palavra, assim o dia que algum deles não puder ministrar, você está preparado para ministrar, amém? Que é isso? Cadê a fé de vocês? Cadê a fé? Todo mundo aqui tem o Espírito Santo, não tem? Certo? Todo mundo tem fé, não tem? Tem coragem, não tem? A Bíblia diz que o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, é um espírito de ousadia. Então você tem coragem, você tem fé, você tem coragem. Se alguém falar é você, então você vai. E deixa que o Espírito Santo faz o restante. Entendeu? Você tem que dizer igual o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém? Então você não vai esquecer, você vai anotar. Olha, Deus não gosta de atitude de preguiça. E se você ficar aí muito passivo, aliás, aumenta um pouquinho na verdade diminui um pouquinho. É porque eu estou movimentando, a Débora está dizendo que está bom. É que ela vai passar frio. A outra está ali com blusa de frio. Tá. Então anote tudo que você puder. Não fica muito assim na cadeira, ó. Não fica muito assim, relaxado, igual o Gerson ali, senão vocês vão dormir. Por enquanto. Se você continuar assim, daqui a pouco está dormindo. Ainda bem que não tem um monte de cadeira cheio de almofadas aqui, aquelas gostosas, porque senão o pessoal dorme. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 13, de 6 em diante, está escrito: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho.
corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então, o que quer dizer, querido? Quer dizer o seguinte, que o propósito de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos uma vida frutífera na face da terra. Que a gente não venha ocupar a terra de maneira inútil. Que a gente não venha passar os nossos anos na terra inutilmente. Fica aqui, como diz aquela música, com a boca toda escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Que a gente não fique passando inutilmente a terra. Deus não nos criou, presta atenção, é importante a gente entender isso. Deus não nos criou para a gente nascer, crescer, ficar mamando na mãe, depois na mamadeira, depois crescer, ficar brincando aqui, e depois comer, casar, alguns, outros não casam, casar, ter filho, trabalhar e morrer. Deus não nos criou para isso. O propósito de Deus a nos criar é que nós sejamos pessoas frutíferas, que a gente não ocupe a terra de maneira inútil, passe por essa vida de maneira inútil. Nós precisamos ter uma vida frutífera. Agora, como que isso vai acontecer conosco? O poder do Espírito de Deus, uma vez agindo em nosso ser, Ele nos dá tudo o que necessitamos para viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida frutífera. Somente quando nós temos Deus, o poder do Espírito de Deus agindo em nós, é que isso é possível. Você pode ver, a maioria das pessoas fica lá, fica aí, entra no rio e não rema. Põe a canoa lá e fica, deixa a vida me levar. Cantando a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Se você deixar a vida te levar, você sabe para onde você vai colocar o teu barco no rio e não remar, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai te levar para a ribanceira. É necessário, é indispensável que você entra no rio, vai para o leito do rio e começa a remar. E rema. Você tem propósito nessa vida. Você tem alvo, precisa ter metas. A minha meta principal é ser igual a Jesus. O nosso alvo é ser como Cristo. Nós somos cristãos. Então o nosso alvo principal é ser como Jesus. Seguir os passos de Jesus. Então para isso nós precisamos remar. Porque tem toda uma corrente forte, uma onda forte do mundo nos pressionando, nos jogando para longe dos propósitos de Deus. Uma onda de pecado, uma onda de prostituição, uma onda de maledicência, uma onda maligna de vícios, de droga, de tantas coisas nessa vida, nos conduzindo para longe da presença de Deus. Então nós precisamos remar. O crente que não rema, que entra lá no barquinho, na canoa, põe um travesseiro e fica lá, deitado. Dormindo, cantando o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, não vai chegar a lugar
nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Agora, aquele que entende os propósitos de Deus para a vida dele, coloca a sua canoa no rio e começa a remar, sabendo com convicção para onde ele quer ir. Então ele vai sendo guiado para aquele propósito, ainda que venha tempestades, ainda que venha ondas, ainda que venha dificuldades, mesmo que sua canoa seja um pouco levada para lá, ele volta e continua firme nos propósitos de Deus, até alcançar o objetivo de Deus para a vida dele. O propósito de Deus para a nossa vida é que tenhamos uma vida frutífera. Em João capítulo 15, versículo 1 e 2, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. A videira precisa ser podada de tempo em tempo, para que seja mais frutífera ainda. Os ramos, disse Jesus, que estão ligados nele, totalmente ligados nele, deve dar frutos. Os que não dão fruto, ele corta. Os que dão fruto, ele poda, para que crie mais forças e tenha uma vida mais frutífera ainda. Ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, o propósito de Deus para a nossa vida é que tenhamos uma vida frutífera. Quem não frutifica, de acordo com João capítulo 15, versículo 4 e 5, está desligado da videira. Quem está ligado na videira, ligado em Jesus, ele diz: eu sou a videira. Quem está ligado em Cristo precisa frutificar nessa terra. Não pode ocupar a terra inutilmente. Não pode passar por esta vida inutilmente. Por isso que um dos aspectos importantes é você pegar o teu papelzinho e escrever. Porque a preguiça não vai te levar a lugar nenhum. Para frutificar, precisa ter disposição, precisa ter atitude, precisa ter coragem, precisa ter vontade. Não pode ficar inerte, não pode ficar inativo, não pode ficar passivo. Precisa ser uma pessoa ativa, uma pessoa disposta a crescer, a avançar, a fluir em Deus, a ser instrumento de Deus. Então, para frutificar, precisa estar ligado na videira. Quem não frutifica é porque não está totalmente ligado na videira. Quanto mais você estiver ligado na videira, que é Jesus, mais frutos você vai dar. Quem não frutifica está como um ramo doente. Um ramo, se você pega o ramo de uma árvore e você quebra ele um pouquinho, ele começa a murchar. Está doente, desanimado, parado, precisa de ajuda, precisa de cuidado, para que volte novamente a produzir frutos para a glória de Deus. Quem não frutifica, como diz o texto de Lucas capítulo 13, está ocupando a terra inutilmente. Inutilmente. Estava conversando com um irmão que ele tinha aposentado. Eu falei para ele assim: irmão, e agora? Você vai ter bastante tempo. Ele falou: então, agora eu vou para o mato, para não sei de onde, para um lugar bem longe. E agora não vou fazer mais nada. Eu falei: não vai fazer nada? Não, eu estou aposentado, não vou fazer mais nada. Eu falei para ele assim: filho, eu não queria essa vida para mim não. Eu conheci um monte de gente que trabalhava, aposentou e falou: não vou fazer nada, e morreu rapidinho.
que a pior coisa que existe nessa vida é você perder o propósito de viver, perder o sentido, começar a se sentir inútil. Isso é horrível. Eu nunca quero não fazer nada. Eu quero morrer como um soldado com a espada na mão, mesmo que for velhinho, vocês vão me ver aqui com a espada na mão, lutando, combatendo o bom combate. Mesmo que a carreira esteja acabando, eu vou estar aqui. Vai estar, o Peixoto vai estar todo cabeça branca. Daniel nem cabeça branca tem, porque não tem, já está perdendo os cabelos. O Pablo não é só cabelo, a barba e tudo, com os óculos assim, tá? E eu vou estar aqui sentado no banco, sentado no banco, assim, observando eles. Se fizer alguma coisa errada, eu vou lá e puxo a orelha. Entendeu? Vou estar junto na batalha, no exército, junto, até que a morte nos leve. Não quero parar de trabalhar. A pior coisa que existe nessa terra é você parar de trabalhar. À medida que o tempo passa, você pode diminuir o seu ritmo, trabalhar um pouco menos, porque o corpo pode não aguentar tanto mais assim. Mas não pode parar de trabalhar. Não pode. Então eu disse para esse irmão, já que você quer descansar, ele estava aposentado, já que você quer descansar, eu conheço um lugar muito melhor para descansar do que na terra. Se você quiser, eu faço uma oração e Jesus te leva para lá agora. Não, pastor, eu quero ficar mais um pouco aqui. Não faça isso, filho. Se você vai ficar aqui, é para trabalhar, para dedicar. Agora, claro, aquele estresse todo que tinha na empresa e assim por diante, não precisa ter. Não, mas você pode trabalhar para o Senhor. E melhor ainda, porque se você tem um salário de aposentadoria, ou é o Bolsonaro que vai dar a grana agora para você, então é o seguinte, você vai ter todo o seu tempo para servir a Deus, trabalhar sem interesse nenhum, trabalhar servindo as pessoas, ajudando os necessitados, pegando uma cesta básica, visitando os órfãos no hospital, na dificuldade, indo lá ajudar, e a igreja vai te dar todo o apoio para você fazer isso. É só você falar, pastor, tem alguém que precisa de uma cesta básica, você vai encostar aqui, nós vamos arrumar uma cesta básica para você levar para essa pessoa. Amém? Ser útil, servir a Deus, até quando, pastor? Até o fim. Trabalhar, ser frutífero, ser útil. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a sua vida. Então vamos ver aqui no texto bíblico algumas atitudes para que tenhamos uma vida frutífera. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, esse é o tema para aqueles que estão ali preparando, atitudes para uma vida frutífera. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante diz assim, o Lucas vai projetar aqui, amém? Olha lá, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Essa vida aqui é a vida de Deus, para ter uma vida de Deus, para ter a vida de Deus e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornasse participante da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Pedro está escrevendo aqui para cristãos, pessoas que já tinham fé em Deus. Então ele diz, empenhe-se para acrescentar à sua fé, a fé que você tem, em outras palavras, em Jesus, acrescente a virtude. À virtude, acrescente o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Versículo 8. Porque se essas qualidades existirem
e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Deus não quer que você seja inoperante. Deus não quer que você seja improdutivo. E o texto está dizendo que se essas qualidades existirem em nós e continuarem crescendo, nós não vamos ser inoperantes e improdutivos. Agora o versículo 9, essa é pesada. Ele fala assim, ó, todavia, aleluia, está preparado aí? Diga aí para quem está do seu lado, você está preparado para essa verdade? Olha só, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, não tem visão espiritual, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então eu listei nesse texto sete qualidades que nós precisamos ter para que tenhamos uma vida frutífera. A primeira qualidade é o temor a Deus. Quando a Bíblia fala, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Virtude é um conjunto de características que te leva a obedecer a palavra de Deus. É um conjunto, são muitas habilidades. Virtudes são habilidades, são disposições, são características que te levam a obedecer a Deus. Um dos maiores problemas hoje, amém, querido? Amém? Todo mundo ligado aqui? Um dos maiores problemas hoje na igreja é o seguinte: o cristão vai, ele aceita Jesus, ele entrega a sua vida a Jesus, e depois ele acha que ele pode fazer o que ele quiser e tudo bem. Então está cheio hoje, e eu espero que essa palavra não seja para você. Está cheio de gente hoje na igreja sem temor a Deus. Lê a Bíblia, está escrito, diz que crê, diz que é crente, diz que é discípulo, só que está escrito uma série de instruções básicas de obediência para que a gente venha obedecer a sua palavra, a palavra de Deus, e a pessoa simplesmente faz tudo do jeito dela, não há temor, se envolve com prostituição, se envolve com fornicação, se envolve com adultério, se envolve com fofoca, se envolve com mentira, comprando e não pagando, e assim por diante. É falta de temor a Deus, falta de temor a Deus, estão brincando com a palavra de Deus, brincando. A virtude que deve ser acrescentada à nossa fé, significa uma atitude de temor a Deus, um conjunto de hábitos que leva as pessoas a praticar os princípios estabelecidos por Deus. Sem essa disposição de praticar a palavra de Deus, nada vai funcionar em nossa vida, e tem gente usando argumentos falsos, assim como os ímpios lá fora, usando de argumentos para se justificar. Mas eu não sou santo mesmo. A Bíblia diz, sede santos, porque Deus é santo. Mas eu não sou nenhum perfeito. A Bíblia diz que é para a gente buscar a perfeição em Cristo Jesus. Buscar, ter como alvo, ter como meta a perfeição, porque Deus é perfeito. E somos seguidores de Cristo. A Bíblia diz que é para a gente ser como Jesus. Jesus não se envolvia com o pecado. Hebreus 12:14 diz claramente, o texto diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala que
a vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos santificados. Quem tem uma vida pura no altar do Senhor, e mesmo assim, tem pessoas que vivem brincando com Deus. Não estão temendo a Deus. Estão brincando. O Senhor manda fazer, não faz. O Senhor manda não fazer e faz. Estão brincando com Deus. Há muitos cristãos que conhecem a palavra, mas não temem a Deus. Ser temente a Deus é indispensável para que você tenha uma vida frutífera na face da terra. Para que você seja uma pessoa produtiva, frutífera. Uma pessoa que realmente vai marcar a sua geração com o seu caráter, com o seu amor, com a sua graça, com a sua bondade. O Espírito de Deus vai fluir através da sua vida para alcançar outras vidas. Segunda virtude, ou segunda qualidade que precisamos ter, para que sejamos pessoas frutíferas, é conhecer a Cristo. O versículo 5, a parte C, diz: a virtude acrescente o conhecimento. Paulo fala, Filipenses capítulo 3, 7 e 8, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, Paulo era um religioso, ele tinha uma série de filosofias, estruturas de pensamentos filosóficos, e ele diz: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como um esterco para poder ganhar a Cristo. A segunda virtude fundamental, ou a segunda qualidade fundamental para que você tenha uma vida frutífera, é você conhecer Jesus. Conhecer Jesus aqui não é ter informações sobre Jesus. Isso também é importante, muito importante. Mas conhecer Jesus está muito além de ter informações. Você tem uma série de informações sobre Roberto Carlos, sobre Bolsonaro, sobre pessoas aí que estão na mídia. Você tem um monte de informações sobre essas pessoas. Você pode até pegar a biografia, quando nasceu, o que fez, o que não fez. Veja bem, ó, é importante isso aqui, você entender bem isso aqui. Pegar a biografia, o que fez, o que não fez, o que faz, o que não faz, tudo que fez a vida da pessoa, quando nasceu, quando viveu, quantos anos tem, quantos anos não tem, todas as músicas que fizeram, ou todos os projetos que participou. Mesmo assim, você não conhece a pessoa. Tem um monte de gente, tem muitas informações sobre Jesus, mas não conhece, não teve uma experiência, não tem um relacionamento com Cristo. Não o conhece de forma prática, ou seja, ele deu instruções e a pessoa pega as instruções que ele deu e vai lá e coloca na sua vida, e pratica na sua vida. Vocês estão entendendo? Esse conhecer a Cristo é muito mais do que ter informações sobre Cristo, é ter experiências com Cristo, é pegar as informações que tem e praticá-las. Por exemplo, Jesus diz: ore pelos enfermos que eles serão curados. É você impor as mãos sobre alguém que está enfermo e ver a manifestação do poder do Espírito Santo na vida dessa pessoa, ela sendo curada, transformada, liberta, restaurada. É pegar tudo que você tem de conhecimento a respeito de Cristo e colocar em prática. Isso é conhecer, de fato. Não é apenas ter informações sobre Jesus. Não significa apenas ter esse conjunto de informações, que é o primeiro passo para que você possa conhecê-lo melhor, mas colocar em prática as teorias que já temos para experimentar da sua grandeza, da riqueza do conhecimento que é. Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 18, 19, eu oro para que a mente de vocês sejam abertas, para que vocês conheçam a grandeza de Cristo, o poder de Deus que manifesta através da vida daqueles que creem nele. Então, em 2019, você precisa
conhecer mais Jesus para que você tenha uma vida frutífera. Precisa pegar um monte de informações que você tem e colocar em prática. Orando pelos enfermos. Orando pelos enfermos. E orando com fé. Porque a Bíblia diz que é para a gente orar com fé. Não é apenas orar, eu vou orar, e se Deus quiser curar, que cura. Não, eu vou orar, e pela misericórdia, pela graça, pela bondade de Deus, o Senhor vai me usar, e essa pessoa vai ser curada. E eu vou orar até que ela seja curada. A perseverança na oração demonstra a sua fé em Deus. Se eu oro e eu paro de orar, eu comunico para Deus, não estou crendo mais. Em Lucas capítulo 11, Jesus fala de uma viúva que chegou para um juiz e pediu para que ele julgasse a sua causa. E aquela viúva ficou ali persistindo, até que aquele juiz mau resolveu julgar a sua causa. Por último, Jesus fala assim, e aquela viúva foi persistente, e por último ele fala, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Quando você persevera, você vai comunicar para Deus que você está crendo naquilo que você está fazendo. Se você começa e para, é porque você não está crendo mais. Então, queridos, é importante que você tenha essa fé. Terceira qualidade que nós precisamos ter para que tenhamos uma vida frutífera é ter domínio próprio. O texto diz, versículo 6, ao conhecimento acrescente o domínio próprio. O que é domínio próprio? Alguém pode ter conhecimento, mas se não tivermos domínio próprio, não seremos capazes de controlar nossos desejos carnais, e o resultado disso é um envolvimento com o pecado. A pessoa que não tem domínio próprio, não domina os seus desejos carnais, não tem controle sobre os seus impulsos carnais, ela vai estar a todo momento envolvida com o pecado. Todo instante está envolvido com o pecado. Dominar nossos desejos carnais é indispensável para vivermos uma vida que agrada a Deus. Amém? Amém? Como que tem sido? Quando você está no trânsito que alguém te fecha, qual a sua vontade? Quando você está em algum lugar que alguém faz alguma coisa que você não gosta, qual a sua vontade? Irmão, tem cada coisa feia que crente faz. Eu vi crente falando palavrão. Isso é horrível. Crente que a pessoa fez qualquer coisa, às vezes no futebol, em qualquer lugar, ele já quer ir para briga. Esposa, esposo, relacionamento, família, qualquer coisinha que é briga, confusão, baixaria. Na igreja, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Em casa, falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. Para que você seja uma pessoa frutífera, você precisa dominar seus desejos carnais. Essa atitude é uma atitude que agrada a Deus. Quarta atitude, ou quarta qualidade, é perseverança. Ao domínio próprio, acrescente a perseverança. Perseverança é uma qualidade de persistir, de nunca desanimar, de nunca desistir. Quem é perseverante não fica, eu estou com Jesus, mas será que eu devo estar com Jesus? Primeiro, é falta de fé, incredulidade. Fica olhando lá para o mundo lá, mas será que o mundo não é melhor? Vai lá no mundo, vai experimentar o mundo que você vai ver. Deixa o diabo fazer a festa dele na tua vida, que você vai ver.
Perseverança, atitude de perseverança, constância. Tem um princípio que é verdadeiro. Tem muitos ditados do mundo que não são verdadeiros, mas tem um princípio que é verdadeiro. O princípio diz assim: água mole em pedra dura, bate tanto até que... Se você persevera, por mais difícil que seja, por mais dificuldade que tenha, vai chegar uma hora, meu querido, que você vai frutificar, você vai romper, você vai embora. Não tem nada que não vai te segurar. Tem nada que vai te segurar. Perseverança. Outra coisa que demonstra a nossa fé é a perseverança. Quem persevera? Eu não tenho tempo para contar meus testemunhos aqui. Aliás, minha esposa me puxou a orelha esses dias aí. Falou que eu fico contando muita história, que o povo já está cansado de ouvir as minhas histórias. Vocês estão cansados de ouvir minhas histórias? Olha lá, Débora, olha lá. É o povo que está falando. É o povo que está falando. Perseverança. Eu trabalhava numa empresa, ela vai pensar que eu vou falar a mesma coisa, não é? Eu trabalhava numa empresa, o Senhor falou: saia e vai começar uma igreja na periferia. Olha, essa parte eu não contei. Fiquei 10 anos nessa empresa e ganhava muito bem. Assim que eu saí, o diretor mandou um recadinho se eu não queria gerenciar uma fábrica lá em Manaus. E eu estava com dificuldade, que o Senhor mandou sair e cuidar da igreja. E estava com dificuldade já. O diretor mandou um recadinho tentador, para ganhar bem, quase o dobro, lá em Manaus. Aí, sabe o que eu fiz? Eu virei a página, página virada. Eu entendia que Deus queria escrever uma nova história através da minha vida, e eu nunca mais voltei nessa empresa, aqui pertinho, Diadema. Trabalhei 10 anos lá, virei a página e nunca mais voltei lá. Peixoto, um dia eu estava com uma crise danada. O pastor, eu era corretor e não sei o que e tal. O Pablo que sabe imitar o Peixoto. Olha lá. Está numa crise aí, tal. Aí ele veio falar comigo, pensando que eu ia dar todo apoio para ele. Ele estava pensando em voltar a trabalhar, mas eu já tinha parado e já tinha experimentado que Deus é bom, que Deus supre, que Ele cuida da nossa vida e ponto, acabou. Ele disse que cuida, Ele cuida. Quando eu saí, Ele falou: eu vou cuidar de você, e eu tenho que crer nisso. Aí o Peixoto estava aquela crise toda, mas eu já tinha passado por isso. Eu falei para ele: você tem uma carteirinha do Cresce. Ele tinha uma carteirinha do Cresce, porque era corretor de imóveis. Falei: cadê a sua carteirinha? Está lá. Falei: pega a tua carteirinha e queima. Porque aquele que lança a mão do arado não pode mais olhar para trás. Eliseu, ele estava arando a terra. Elias passou, jogou a capa nele, jogou a unção sobre ele e falou: segue-me. E ele falou assim: olha, espera um pouquinho. Aí o que Eliseu fez? Foi lá, matou os bois, quebrou o arado, fez um churrasco para o povo, comeu o boi, o povo comeu o boi e acabou. E ele passou a ser um dos profetas mais poderosos nas mãos do Senhor. Enquanto você fica olhando para trás, meu irmão, você vai tropeçar toda hora. Imagina eu fico assim. Eu vou bater a cara na parede, vou atropelar, eu vou atropelar alguém, eu vou tropeçar, eu vou cair com facilidade. Você tem que olhar para frente, para o autor e consumador da sua fé. Jesus, Ele é aquele que supre todas as suas necessidades.
Ele tem solução para todos os nossos problemas, provisão. Quando faltar o pão, Ele deu pão em abundância. Ele multiplicou o pão. Atitude de perseverança. O importante na vida cristã não é como começamos nossa carreira cristã, mas como terminamos. Muitos começam muito bem a corrida da fé, mas assim como numa São Silvestre, alguns param no começo, outros no meio e outros perto da linha de chegada. Nós temos um atleta em nosso meio ali. Aqui nós temos dois Jesus, né? Tem um Jesus Espírito e tem um Jesus, que está inclusive famoso, saiu até na Rede Globo de televisão, sabia disso? Jesus saiu uma entrevista na Rede Globo lá com Jesus lá, porque ele é operador do metrô. Ali ó, nosso Jesus, levanta sua mão assim. Vai que alguém quer saber alguma coisa sobre metrô, depois você dá essas informações aí. Jesus, precioso Jesus, mas Jesus além de ser um excelente profissional lá no metrô, Jesus também é um atleta. Eu estou dando uma treinada aí, qualquer hora eu vou fazer um teste com você. Já estou conseguindo correr 5 quilômetros sem parar. Um atleta, Jesus. E ele corre, de repente ele corre 20, 30, 40 quilômetros. Então os atletas começam na São Silvestre. E o Wesley foi fazer um teste comigo lá na praia um dia. O Wesley tem 20 e uns quebradinhos. Estava eu, Peixoto... Quem foi mais? Pablo. Estava lá na praia e o Wesley falou assim, ó, nós não fomos na praia para praia, viu irmão? Não, pastor, vamos para praia? Não. Primeiro foi no frio. Nós pegamos um hotel lá, que era mais barato, porque no frio é barato. E fomos para lá e falamos, vamos ficar um tempo orando, conversando, discutindo sobre os temas da igreja aqui. E ficamos no hotel. Aí à noite eu estava cansado de ver essas coisas, falando, vamos dar uma voltinha lá na areia. E fomos lá. E o Wesley me desafiou. Ele falou, pastor, eu estou correndo. Eu falei, você está correndo? Que legal. É? Falei, Wesley, tem 20 e poucos anos, eu vou fazer 60 agora, para a glória de Deus. Aí ele falou assim, ó, você não quer correr um pouquinho comigo? Eu falei, Pablo, você vai? Peixoto falou, não, eu não me arrisco. Não me arrisco. Aí o Wesley me desafiou. Só que o que ele fez? Falei, então vamos lá. Vamos lá. Aí o Wesley, lá na São Silvestre, o Jesus é especialista nisso, para nos ensinar. O Wesley saiu com tudo. Pá, 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 e eu devagarzinho. Eu falei para ele, para com essa pressa, senão você não vai correr 50 metros. Vai abrir o bico. Aí ele maneirou um pouquinho, viu, pastor Jorge? Ele maneirou um pouquinho. E depois ele foi no ritmo. Você vai acelerando no fim, irmãos, não é no começo. Pode ver, todo atleta, ele acelera no fim. No começo você tem que começar mais lentamente, não é, Jesus? E vai dando ritmo, vai sentindo e tal, vai aquecendo, e assim por diante. Ele queria começar já 100 por hora. Aí ele foi, daqui a pouco está o Wesley lá. Eu falei, o que foi, Wesley? Quem está passando mal? Falei, mas você não treinou bastante? Ele falou, eu pego a Yakult ali, eu treino todo dia. Mas foi muito divertido. Não aguentou, irmão, teve que parar. Tem testemunhas aqui, hein? 2 testemunhas. Irmão, na vida cristã é a mesma coisa. O mais importante não é como você começa. Você precisa de atitude de perseverança para você perseverar. Porque o mais importante é como você termina. Muitos desistem no começo, sai igual o Wesley, correndo feito louco. Outros desistem aí no meio. E outros desistem já pertinho da linha de chegada. E acaba não chegando lá. Mas nós não somos daqueles que desistimos. Profetiza na vida do teu irmão e diga, você não é daquele que desiste, né? Você vai perseverar até o fim. E no final, receberá a coroa da glória. Aleluia! E aplauda o Senhor bem forte.
A perseverança, diz o texto, acrescenta piedade. No Antigo Testamento, piedade tem um sentido de misericórdia. É muito comum você encontrar as pessoas dizendo: Senhor, tenha piedade de mim, ou seja, tenha misericórdia de mim. Mas no Novo Testamento, que o texto que nós lemos está no Novo Testamento, tem um sentido de compromisso com Deus, de obediência aos mandamentos de Deus. Piedade é igual amor pela obra de Deus, dedicação total a Deus. Então nós precisamos ter essa atitude de piedade, ser dedicado a Deus, ser entregue completamente a Deus. Enquanto você não entregar a sua vida completamente ao Senhor, você não vai ter uma vida frutífera. Você ficar no meio termo. Nós temos crente verdadeiro, tem que ser igual às Casas Bahia. Dedicação total a você. Só que no caso é dedicação total a Deus. Então, para você não esquecer, piedade é isso. Dedicação total a Deus, amor incondicional e absoluto a Deus, entrega total, sem reservas nenhuma. Piedade, nós temos que ter essa disposição. Na sexta-feira, ministrando aqui sobre o Espírito Santo, nós trouxemos uma palavra de entrega, consagração, dedicação. O problema, meu irmão, é o crente ficar em cima do muro. Está cheio de crente em cima do muro. Em 2019 você certamente não vai ficar assim. Se você ficava em 2018, em 2019 não vai ficar mais. Fica em cima do muro. Aquele negócio. Crente Raimundo, já viu falar? Um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Então, diz que tinha uma pessoa andando em cima de um muro. E um anjo chegou perto dela e falou assim: ilustração, irmãos, é uma história. A diferença entre história e história, com E. É uma história, ou uma parábola, alguma coisa assim. O camarada estava em cima do muro. E os anjos, pula para cá, pula para cá, pula para cá. E o cara lá em cima do muro, andando em cima do muro, em cima do muro. E do outro lado estava o diabo. E alguém chegou para o diabo e falou assim: ei, você não vai pedir para ele pular para o teu lado? O diabo falou: não, precisa não. Quem está em cima do muro já está do meu lado. De que lado você está? De que lado você quer? Não dá para ficar em cima do muro. É dedicação total, é entrega total. Se você ficar, eu quero, mas eu não quero, eu quero, mas eu não quero tanto assim, eu quero, mas eu não quero, eu quero, mas eu não quero. Né, Jesus? Essa dança de que não sei se eu quero, não sei se eu não quero. É falta de fé, falta de confiança em Deus, falta de entrega, falta de devoção, de dedicação total. Sabe o que acontece? Você nunca vai ter uma vida frutífera, uma vida que agrada a Deus, se você viver assim. Eu estou com Deus, não importa o que vão pensar de mim. Igual diz aquela música lá: Deus, 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 eu quero é Deus. Não vou, e não adianta colocar no grupo de louvor. Não importam o que vão pensar de mim, estou nem aí. O que eu quero é Deus, e acabou. Pode me chamar de religioso, do que quiser, não interessa, não interessa. Eu quero mais é Deus, amém, querido? Eu quero ter experiências em 2019, profunda com o Espírito Santo de Deus. Quantos querem também? Levante sua mão e aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós já estamos terminando. A piedade acrescente a fraternidade. Fraternidade, o que é? Atitude de fraternidade é a prática do verdadeiro amor em relação aos irmãos, aos amigos, às famílias. É uma disposição de viver em unidade, ajudando uns aos outros. O que é fraternidade? O texto está dizendo. Isso, vai subindo aí a galera para a gente louvar o Senhor por último. Ó, a piedade acrescente a fraternidade. Para que tenhamos uma vida frutífera, nós precisamos ter fraternidade. Precisamos ser fraternos. O que é ser fraterno, irmão? É a disposição de viver em unidade, de amar uns aos outros, de tratar com
alta estima o nosso irmão, a nossa irmã, de tratar bem uns aos outros, tratar com dignidade, de respeitar o limite que cada um tem. Amor fraterno é isso, eu amar todo mundo, independentemente se é careca, se é cearense, se é músico, se vai para a praia e não consegue. As irmãs, os irmãos, cada um de vocês é especial para Jesus. Nós precisamos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros. Ver se alguém tem alguma necessidade básica, ajudar uns aos outros. Parabéns, está sempre com teu irmão. Parabéns, Gerson, Cida. Esses dois aqui são tão lindos, esse casalzinho aqui. Eles vão ofertar ao Senhor, e eu percebo, vão de mãos dadas ofertar ao Senhor. Juntinhos. Ficando um pouco careca, mas não tem nenhum problema. Ali, muito especial. Esse campeão aqui está brilhando, pouco tempo atrás estava nas drogas. Olha o que Jesus faz. Lindo, lindo. E essa baixinha tem uma história de vida tão linda, deu um testemunho no final do ano que Deus fez com a filha dela. Estava praticamente desenganada lá no hospital. E assim por diante, cada um de vocês. Todos, sem exceção, são importantes para Jesus. Olha o cabelo do campeão. Solteiro, hein, moçada? Você estava pensando que não tem aí príncipe para casar, tá cheio aí. Amor fraterno, ajudar, ser mais unidos. Parar de ficar procurando falha nos outros, irmãos. O papel de ficar destacando o defeito dos outros é o papel do diabo. Nosso papel, se nós encontramos alguém com dificuldade, nosso papel é estender as mãos. Falar, filho, estou aqui para te ajudar. Não é para julgar, não é para condenar. Espírito de condenação, espírito de julgamento, espírito de acusação, não procede da parte de Deus. Nosso papel é cuidar, ajudar, encorajar, motivar, desafiar. Vamos mais uma milha. Você é capaz. Você é capaz. Por último, queridos, acrescente a fraternidade, que é o amor entre os irmãos, amor pelos perdidos, pelos amigos, pela família. Você tem orado pelos seus familiares, irmãos, pai, mãe? Todos os dias eu oro pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos. Todos os dias, Senhor, tenha misericórdia, liberta, salva. Você está falando do amor de Jesus para eles? Amor a Deus acima de qualquer coisa. Última atitude. Atitude de amor que na verdade deveria ser não, é a primeira. O amor é a base de todas as coisas. O amor é a base de tudo. Queria que você ficasse em pé nesse instante. Que você fechasse os seus olhos.